Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Keila Mota, este é o canal Calhamaço e vocês são sempre muito bem-vindos por aqui. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Eu concluí a leitura desse livro já tem um tempinho, ele estava na minha meta de 12 livros para 2022, tá? Eu fiz uma listinha dos livros que eu quero ler, que eu queria ler este ano, né, que eu pretendia ler este ano, e Flores para Algernon estava. E daí que eu li, gente. Peguei esse livro para ler, falei, quer saber de uma coisa? Tem que ler, então vamos ler logo de uma vez, né? Eu vou fazer isso agora na outra metade do ano, que claro que tem livros que eu vou ter que passar na frente, porque eu tô mais ansiosa para ler, só que aqueles livros, os 12 livros para 2022, eu vou pegar eles logo para poder ler, tá? Para poder fazer a leitura, para me cumprir pelo menos essa meta, né, gente? Eu desabafei com vocês no último vídeo que eu tô sem tempo para ler, então eu vou priorizar os livros que eu coloquei na meta, tá bom? Li Flores para Algernon, vou tentar fazer uma resenha com e sem spoiler, então a partir do momento que eu for dar o spoiler, eu vou avisar vocês que aí se você não leu o livro e não quer pegar o spoiler, aí você sai do vídeo, tá? Mas por enquanto é sem spoiler, tá bom? E esse livro vai contar a história do Charlie e do Algernon. Algernon é o ratinho. Eu também achei que Algernon era o homem, mas o homem se chama Charlie e o rato se chama Algernon. Vai contar a história do Charlie, não é spoiler ainda. Ele passa por uma cirurgia, ele tem QI baixo, né? Ele tem um QI de 70, que é bem baixo. E aí ele vai passar por uma cirurgia, ele está num centro de educação para adultos retardados, né, como fala aqui no livro. Ele está numa escola para adultos retardados, né, para poder aprender a ler, escrever. E ele é muito esforçado, ele quer muito aprender, ele quer demais, assim, ser esperto. Ele fala no livro que ele quer muito ser esperto, né. E o Charlie, ele passa por essa cirurgia, a professora, né, a professora indica ele para poder fazer essa cirurgia. É experimental, né, não há registros desse tipo de cirurgia ainda, não foi feita esse tipo de cirurgia ainda. E eles fazem no Algernon, né, que é o rato, e tem bons resultados. Então eles decidem, né, depois de muitos estudos, eles decidem fazer a cirurgia no Charlie. Lembrando que esse livro está na categoria de ficção científica. Ele é lançado pela editora Aleph, né, que lança muita ficção científica. Então, é de ficção científica, tá, gente? E aí eles fazem, né, essa cirurgia, o Charlie passa por essa cirurgia. E aí, antes de fazer a cirurgia, os médicos pedem para ele escrever um relatório de progresso. Então, durante todo o livro, ele é quase, da maioria do livro, né, quase até o final também, o livro é dividido, né, por esses relatórios de progresso. Então, relatório de progresso 1, relatório de progresso 2. E no início, gente, olha só para vocês verem. Até aqui, ó, relatório de progresso tá escrito errado. Aqui, onde o Charlie escreve, né, aqui no início, quando ele tá com QI baixo e tal, ele escreve tudo errado, ele escreve com muitos erros. Aqui a gente tem ele aprendendo, depois que ele passa pela cirurgia, né, ele vai aprender a colocar vírgulas. Então, através dos relatórios de progresso, você começa a ver a evolução da escrita e da vida do Charlie, né, porque ele continua escrevendo os relatórios de progresso, porque isso é muito importante para eles avaliarem o sucesso, né, da cirurgia. O Algernon, né, como eu falei para vocês, passou por essa cirurgia também. E no início, eu achei interessante, no início, quando o Charlie tá com o QI baixo, né, ele é colocado numa disputa, né, numa competição ali com o rato, né, com o Algernon. E o rato ganha dele antes dele fazer a cirurgia, né. O rato é muito mais esperto, muito mais inteligente do que o Charlie, né? Tem um joguinho ali de um labirinto e o rato consegue fazer tudo e o Charlie não consegue. E aí ele leva choquinhos, né? Aqueles choquinhos, nada demais, é um choquinho assim de você errou, sabe? E eu achei muito interessante. O Charlie fica com muita raiva do rato, né? Por ele não conseguir ultrapassá-lo. E depois da cirurgia, né? A cirurgia dá certo, tá? Não é spoiler também. A cirurgia dá certo e o Charlie fica com um QI altíssimo. Ele se torna um gênio. E aí nós vamos ver, vamos conhecer o Charlie, né? Depois que ele está com esse QI alto, a gente vai conhecer e vai ver ele descobrindo coisas sobre a vida dele que ele não tinha percepção quando ele tinha o QI baixo. O Charlie trabalhava numa padaria e ele considerava que todas aquelas pessoas que trabalhavam ali eram amigos dele, que eles estavam rindo com ele, né? Eu não sei se você conhece uma pessoa com QI baixo, né? Mas é muito complicado
assim, é muito doloroso a gente ver o Charlie descobrindo que aquelas pessoas não eram amigas, né? Não eram amigas dele. A gente vê ele lembrando, né? Porque além do QI baixo, o Charlie meio que ele não lembra, ele não tem uma memória ele não consegue se lembrar de coisas que passaram-se há muito tempo, né? A memória dele é mais recente dos acontecimentos, né? Então memórias de longo prazo, né? Muito tempo no passado, ele não se lembra, né? Ele não lembra onde está a mãe, onde está o pai, ele não lembra mais de como ele foi parar no instituto, né, para poder aprender a ler e escrever. Ele não tem essas recordações. E a partir do momento que ele faz a cirurgia, ele começa a se lembrar, né? Eles colocam um método lá, né, para ele poder se lembrar do que passou, né, na vida dele, de como ele chegou até onde ele está agora. E aí a gente vê também, eu gostei desse livro aqui no início, porque ele vai trazer aspectos da psicanálise, né, da associação livre. Nós vemos o Charlie sonhando, se lembrando, e nós vemos experiências que ele viveu, né, que ele vive agora, sendo um reflexo do que ele viveu lá na infância, né? Eu tive uma aula prática de psicanálise, eu estudo psicanálise, se você não sabe. Eu tive uma aula prática essa semana e o meu professor falou justamente sobre isso, né? Que o que a gente vive hoje é uma repetição daquilo que a gente viveu na infância, né? Então, muitas das coisas, das decisões que a gente toma, dos medos que a gente tem, das experiências que a gente vive hoje, né? A forma como a gente vive hoje é um reflexo, né? Consequência daquilo que a gente viveu lá no passado. Então nós vemos o Charlie amadurecendo também sexualmente, né? Porque antes os seus impulsos sexuais eram reprimidos, e aí a gente vai ver por quê, né? E de que forma isso aconteceu lá na infância dele, quando ele começa a se lembrar, né? E, nossa, gente, é muito doloroso essas lembranças do Charlie, e ele associando tudo que ele viveu na infância e por que ele está ali agora, gente. O porquê do Charlie não estar com a família, o porquê do Charlie não se lembrar da família é extremamente doloroso. É muito doloroso, gente, é muito doloroso. Eu entendo porque muitas pessoas se emocionam e choram e ficam muito arrasadas durante a leitura. Eu não chorei nessas partes do livro, eu não choro com muita facilidade, tá, em livros. E só que o final, gente, aí agora já vamos para a parte com spoiler. Mas antes de ir para o spoiler, eu gostaria de indicar que você leia. Antes de você sair desse vídeo, eu quero indicar que você leia. Leia Flores para Algernon. Eu dei 5 estrelas para esse livro. Não favoritei, mas dei 5 estrelas. E eu creio que é uma leitura extremamente necessária, sabe? Eu não conhecia tanto. É claro que não é um estudo científico, não é um caso real. É uma ficção científica. Mas traz esse olhar, né, para as pessoas com QI baixo, com algum transtorno, né, com alguma deficiência. Eu achei muito necessário, eu achei muito válido a forma como é tratado aqui, e eu gostei demais desse livro. Infelizmente é destruidor, né? A gente não é aquele livro fofinho, de coração quentinho, muito pelo contrário, é destruidor, mas eu acho que é necessário sim, e eu gostei muito desse livro, gente. Recomendo para vocês. Agora nós vamos para a parte com spoiler. Bom, gente, o Charlie fez a cirurgia, passou pela cirurgia, a cirurgia foi um sucesso, só que aquela cirurgia nunca tinha sido feita ainda em seres humanos. Foi feita no Algernon, deu certo, fizeram no Charlie. Se desse certo, eles iam avaliar, né, pelos relatórios de progresso, e então eles iam fazer em mais pessoas, né, aqueles cientistas iriam fazer em mais pessoas. E assim, gente, a cirurgia, a partir dos relatórios, eles começaram, e a partir do comportamento do Algernon, eles viram que estava acabando o efeito, tá? O Charlie assinou um termo que poderia acontecer, poderia não dar certo, ele poderia voltar ao estado que ele estava, né, do QI de 70, ou até mais baixo, né? Ele poderia ficar totalmente ausente, né, sem consciência praticamente, né? Ficar uma pessoa, assim, ficar totalmente num estado vegetativo, podemos assim dizer, né? E aí o Charlie, ele assinou esse termo, a família dele assinou esse termo, ele fez a cirurgia, e aí, quando ele fez a cirurgia, ele se tornou um gênio. Ele ficou mais inteligente do que os cientistas que fizeram a cirurgia nele. E aí ele começou a estudar, né, eles começaram a ver que o Algernon estava com problemas, o Algernon estava regredindo, né, ele estava voltando a ser um rato comum,
E eles começaram a, né, alarmaram, e o próprio Charlie, fez vários estudos para ver o que estava acontecendo, e ele constatou que estava perdendo o efeito. Ele iria, o QI dele iria cair até ele voltar ao estado em que ele estava, do QI de 70. Isso é muito triste. Nós vemos o Charlie se afundando a partir daí, né? Quando ele fez a cirurgia, ele descobriu-se apaixonado pela professora dele, que foi quem indicou para fazer a cirurgia. No início ele fica meio aquela coisa de adolescente mesmo, né? Querendo conquistar ela e tal. Aí depois ela fala, não é a hora ainda e tal, você tem que se descobrir primeiro, você ainda está, o seu QI ainda está crescendo, cada dia que passa, cada semana, cada mês, você está ficando mais inteligente, você vai me ultrapassar em inteligência, porque ele meio que endeusava ela. E aí nós vemos realmente isso acontecendo, ele ficando mais inteligente, e aí ele acaba realmente deixando ela um pouco de lado. E aí assim, gente, quando ele descobre que o QI dele vai abaixar, ele se afunda. Ele se afunda mesmo. Ele chega a ter um relacionamento com ela, tá? E aí ele se afunda mesmo, ele cai em um estado, assim, de depressão muito forte. E aí até ele chegar ao estado em que ele estava antes, né? Ele volta ao estado em que ele estava antes. E, nossa, gente, quando ele volta, né, a ter o QI de 70, ele volta a trabalhar na padaria, porque ele tinha saído de lá. E aí essa parte, gente, foi muito triste, porque ele voltou para a padaria para ver se ele conseguia o emprego dele de volta, que era o que ele sabia fazer. Na padaria ele trabalhava lavando banheiro, fazendo entregas. E quando ele volta, um outro funcionário, né, faz uma coisa muito cruel com ele. Ele chega a fazer as necessidades, né, chega a fazer cocô nas calças, porque ele ficou com muito medo ali da situação. Gente, isso foi tão triste, até que o Charlie até que, assim, como eu falei pra vocês antes, ele tinha dificuldade de se lembrar de coisas de muito tempo atrás, né? Então, como ele voltou àquele estado, ele se lembrou que ele estudava parece que ele voltou pro ponto que ele estava antes, sabe? E aí ele voltou pra sala da professora Quinha, né? E aí, quando ele chega lá, essa foi a parte que me destruiu, assim, porque ele chegou lá como se ele fosse um aluno como antes, né? Mas eles tiveram um relacionamento, né? Eles tiveram um envolvimento. E ele chega, se senta, ela não está na sala ainda, ele chega, se senta. E quando ela chega, ele fala pra ela que ele perdeu o livro, né? Qual é a aula que eles vão estudar hoje? Que ele perdeu o livro. E ela sai da sala chorando. E aí... Nossa, gente, é muito triste. E aí ele fala que ele vai para a residência Warren, né, que é tipo uma casa para pessoas como ele, né, para pessoas até mais com estado mais crítico, né. E ele toma a decisão de ir para lá, para essa residência. Ele deixa a padaria, ele deixa a professora Quinha. Gente, e nossa, aí no final, né, quando o Algernon morre, né, e aí ele sempre levava, ele pegou o corpo do Algernon, enterrou no quintal dele, e aí ele sempre levava flores para o Algernon. Aí ele escreve uma carta e pede para que os cientistas, né, e a professora Quinha, para que eles levem flores e coloquem no túmulo do Algernon. Então, por isso o título Flores para Algernon. Gente, o final desse livro, eu terminei esse livro e eu fiquei uma meia hora chorando. Eu postei lá no Instagram, vou deixar umas fotos aqui que eu tirei lá. Eu fiz gravei um videozinho também, me descabelando lá no Instagram. E eu vou ler o trechozinho aqui que ele escreve, tá? Adeus, professora Quinha e doutor Strauss e todo mundo. Por favor, digam para o professor Nemur não ser tão mal-humorado quando as pessoas riem dele, e ele vai ter mais amigos, né? É fácil ter amigos se você deixa as pessoas rirem de você. Vou fazer muitos amigos onde vou, né? Lá na residência. PS. Por favor, se você tiver uma oportunidade,
Coloque umas flores no túmulo do Algernon no quintal. Ai, meu Deus, eu de novo. Ai, gente, esse livro foi... Nossa, foi uma das experiências mais destruidoras, assim, com livros que eu já tive, sabe? E é isso, gente. Essa foi a minha resenha de Flores para Algernon. Leiam, sejam destruídos também, porque, nossa, eu gosto de livro que mexe comigo e esse livro acabou comigo, me deixou no chão. Até esse final, eu achei que eu não ia me emocionar com esse livro, porque o Charlie estava muito chato, ele estava muito ranzinza, ele estava muito soberbo, mas no final desse livro, quando ele volta a ser quem ele era antes, acabou comigo. Acabou comigo, gente. Nossa, foi uma leitura muito válida, muito intensa e muito, sabe, desenvolveu uma empatia, que eu sou uma pessoa empática, mas, sabe, eu não sei, gente, eu não sei colocar em palavras, desisto. Essa foi a resenha. Leiam Flores para Algernon, dei 5 estrelas, amei esse livro, não coloquei nos favoritos, mas amei esse livro, 5 estrelas, uma nota excelente. Leiam Flores para Algernon, muito bom.